Olá, minha gente linda, maravilhosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Lene do canal Variedades da Lene. Hoje é domingo, espero que vocês estejam um domingo abençoado, que vocês tenham uma manhã, uma semana abençoada também, em nome de Jesus. Que portas venham se abrir para vocês. E aqueles que estiverem precisando de um trabalho, que Deus venha abrir portas de um trabalho para vocês. Amém? E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de um probleminha que sempre as famílias têm, né? Quem tem família, quem tem problema assim? Quem tem alguém na sua família que antes servia a Deus, né? Que antes estava aí seguindo a Cristo, e que agora já não quer mais, saiu. Muitos, né? Muita família sempre tem alguém assim. Desanimou, problema veio, o pecado entrou, alguma coisa passou na vida dessa pessoa. E essa pessoa decidiu a sair, deixar os caminhos do Senhor Jesus. E qual é a diferença de ter Deus, que eles falam que tem Deus, né? E deixar os caminhos de Deus. Aquele que deixa, nunca assume que deixou. Primeiro eles falam que eles têm Deus e que eles são abençoados. E não importa como estão vivendo, e não importa o que estão fazendo, ele se sente abençoado. Eu não posso julgar, não posso falar se sim ou não, porque eu não sou Deus. Se a gente for olhar pela Bíblia, talvez a gente vai ficar em desacordo, né? Mas como eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu só quero entrar na rebeldia do anticristão. Qual é o anticristão? É aquele que deixou os caminhos do Senhor Jesus. Jesus diz: se você quer vir após mim, pega a sua cruz, pega os seus problemas, pega tudo que você quer continuar tendo aí na sua vida, põe nas costas e segue-me. Não importa o que você vai passar, não importa o preço que você vai pagar, mas eu vou seguir a Jesus. Isso é o que Jesus diz aos seus discípulos. E para nós, quando aceitamos eles como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando algum de nós, espero que nem eu nem você que está me ouvindo, nunca passe isso. Que a gente tem que ser fiel a Jesus Cristo, porque Ele é fiel conosco. Quando as pessoas se arrependem de seguir a Cristo, eles deixam o caminho, eles deixam de ir na igreja. Eles não querem saber de igreja, eles não querem saber de seguir o caminho, porque para seguir o caminho de Cristo, um paga o preço. Muitos querem estar seguindo o caminho, mas vivendo conforme ele pensa que está agradando a Deus, porque na verdade está agradando ele mesmo. Porque na verdade ele está fazendo a vontade dele mesmo, não é de Deus. Porque se você for ler a palavra de Deus, seguir o caminho de Deus, dá muito trabalho. Eu não posso seguir o caminho de Cristo com a minha maneira, com os meus gostos, com as minhas decisões. Eu não posso seguir Jesus da forma que eu quero, da forma que me faz sentir bem. Não, eu tenho que seguir Jesus como Ele quer, como Ele manda, como Ele determina. Isso se eu quiser, eu tenho dois caminhos. Então, quando aquele crente, que era crente, né, que seguia e deixou de seguir, ele fez como o porco, que disse a palavra de Deus, que voltou, né, à lama e deitou ali naquela lama, se sujou todo. Só que mentalmente, ele acredita que não aconteceu isso. Ele só não está indo na igreja, mas ele continua com Deus. Mesmo se ele tiver adultério, mesmo se estiver roubando, mesmo se estiver em droga, mesmo se estiver matando, mesmo se estiver pintando e bordando. Mas na mente dele,
ele, ele só não vai na igreja. Só isso que ele não faz. Mas ele está seguindo. Então isso chama crente mental. É o crente que faz a mente dele crer que ele é crente. Que ele está seguindo a Jesus. Ele só não vai na igreja. Mas você já observou que essas pessoas fazem uma guerra na família dele? Critica os da família que vai para a igreja? Critica a vida daqueles da família que está servindo a Deus, está lutando lá para ser fiel? Critica às vezes por semana que vai na igreja? Critica tudo que a pessoa está fazendo como crente? Está criticando. Ele saiu do caminho de Deus, ele saiu. Mas ele vive criticando aquele que não saiu. Ele vive criticando e pondo defeito na vida daquela pessoa que está lutando para servir a Deus. Então, a maioria das famílias cristãos sempre tem esse probleminha. Porque a maioria das famílias sempre tem um ou dois, eu não sei quanto, que sai dos caminhos do Senhor. A gente tem dois caminhos. Você escolhe o que você quer. Mas tem gente que escolhe a Cristo primeiro. Depois ele decide escolher o outro. Em vez dele seguir o caminho que ele quer calado, sem estar criticando a vida daquele que decidiu a servir a Deus, não. Ele quer seguir o caminho torto dele, mas criticando aquele que decidiu estar no caminho de Cristo. Seja duro, seja chorando, seja sofrendo, seja passando fome, seja passando calor, seja passando frio, seja passando qualquer tipo de necessidade, mas ele está firme no caminho de Cristo, porque ele confia num Deus que é todo poderoso e que um dia vai mudar a vida dele. Que em qualquer minuto, segundo, Deus faz isso e muda tudo. Porque ele está crendo e servindo o Deus criador do universo, o maior. Não existe um Deus maior que o nosso Deus de Israel e não existe um Deus melhor. Então tem gente na família que quando essas pessoas que deixaram o caminho de Cristo começam a atacar, começam a julgar, jogar na cara, você é fanático, você não sai da igreja, todo dia tá lá, mas sua vida não muda. Ele tá todo torto. Mas ele não vê o defeito dele. Ele não vê aonde ele está andando, com quem ele está envolvendo, as coisas que estão fazendo. Ninguém está falando tão pouco para ele. Ninguém está falando tão pouco para essa pessoa. Mas ele está vendo os defeitos do crente. Que isso? É um anjo de Deus? E infelizmente na própria família tem gente que não está preparada para estar ouvindo essas coisas. Se põe com estresse, se deprime, chora, porque está sendo atacado pelo anticrente. Então, eu quero deixar uma palavrinha. Quando vem te atacar, você cala a boca do atacante com a palavra de Deus. Porque o Satanás, ele ataca, mas ele sabe o futuro dele. Ele sabe que de tomar más decisões e rebelde que ele foi e que ele é, e que transmite por aí muita rebeldia, e os fraquinhos agarram tudo, ele foi expulso do céu. Ele deixou de ser anjo de luz para ser anjo das trevas. Cuidado com você que deixa os caminhos do Senhor e que se sente muito especial e que se sente muito abençoado depois que você deixou os caminhos do Senhor e que se sente que você é melhor daqueles que estão sofrendo para servir o Senhor. Cuidado, porque existe um Deus aí em cima que viu quando você preferiu o caminho da porta larga, você preferiu coisas mais fáceis, porque sabe o que? Você não é uma pessoa que tem um caráter para seguir a Cristo. Porque ser crente não é para qualquer um, não. A palavra de Deus diz que muitos foram chamados, pero poucos foram escolhidos.
poucos foram escolhidos. Olha a história de José. Olha que coisa mais linda a história de José do Egito. Com tanto irmão que aquele homem tinha, com tanto homem que tinha naquela tribo, Deus escolheu só ele. Pensa bem, pensa bem. Por que você saiu dos caminhos do Senhor? Por que você prefere estar naquela porta que você consegue tudo fácil e acredita que você é muito abençoado? E os que estão servindo o Senhor não tem bênção nenhuma. Cuidado com essa vida, tá bom? E para você que está lutando, para você que está aí passando o que está passando e que ainda, que às vezes se põe triste com essas pessoas que te atacam, que te julgam, te chama de fanático, chama de tudo. Não importa não, olha aqui, está escrito aqui, ó, 1 Pedro 4:17, 1 Pedro 4:17 está falando assim, ó. Vamos começar do 16. 1 Pedro 4:16 está dizendo assim. Mas se alguém sofre como cristão, eu vou repetir, hein? Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonha. Não se envergonha não. Deixa te julgar, deixa falar o que quiser. Quem está contigo é o maior. Antes glorifique a Deus nesta parte. Eu vou ler completo. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonha, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangélico de Deus? Se sentiu melhor agora? Ah, minha filha, é promessa. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós que estamos aí na luta, sabe? Que estamos aí anos e anos fazendo tudo que a gente pode para servir a Jesus. A gente não é santo, a gente peca, nós nascemos do pecado. Mas nós temos a humildade de dobrar o joelho e clamar e arrepender e pedir perdão. Diferente daqueles que saíram, que o orgulho entrou, maltrata as pessoas como se nada e nunca tenha a coragem de pedir desculpa ou perdão. Maltrata as pessoas como se fosse lixo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangélico de Deus? Palavra de Deus. Ninguém quer ler, ninguém quer conhecer a Deus, ninguém quer arrepender, ninguém quer fazer nada, só quer maltratar e julgar. Olha nas pessoas assim como se a pessoa fosse um lixo. Olha assim de cima para baixo dizendo assim, eu sou muito abençoada, eu tenho tudo que eu quero. Tipo assim, vocês são lixo e não tem nada. Não, pode ter material, mas espiritualmente somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu acredito que para findar o domingo, esta palavra foi suficiente para mim e para você. Jesus nos abençoa, nos guarde e nos proteja dessas pessoas más e nos dá força para continuar a nossa caminhada. Em Apocalipse o Senhor disse que aquele que vencer vai sentar no trono à direita do Pai. Prepara-te. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Bom, que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.